Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa Cidadania e Qualidade de Vida. Trazemos pessoas conhecidas da comunidade para falar das suas trajetórias, dos seus planos, das suas vontades. E hoje temos uma moça aqui, bastante conhecida, ela participa bastante da vida política e da cidade, então nós gostaríamos de ouvir ela e aceitou nosso convite. Obrigado, Fran Bonassi, por ter aceito. Câmara 3 para dar o primeiro oi para os nossos telespectadores. Olá, gente. Então, obrigada TV Cidade, obrigada Glacir por esse espaço, né, para a gente estar aqui também contando um pouco da nossa história e para as pessoas, né, poderem conhecer um pouco mais também de quem eu sou, como eu vim parar aqui em Farroupilha, né, e também eu acho que o trabalho que a gente desenvolve aí na cidade. Obrigada. Muito bem. E a Fran Bonassi nasceu onde? A Fran Bonassi é natural de Esteio, então na região metropolitana, e morei até os meus 10 anos em Esteio. Com a minha família, com os meus pais e o meu irmão. E quem é que veio primeiro para cá? Na verdade, assim, daí depois, quando eu fiz 10 anos, o meu pai trabalhava... Meu pai sempre foi muito dinâmico, assim, o trabalho dele. Então, ele sempre trabalhou como gerente comercial de empresas, né? E aí ele teve uma oportunidade para morar em Lajeado, para trabalhar no IMEC lá, na época. E daí ele... E eu tinha 10 anos na época, meu irmão 11. E ele falou, a gente vai ter que ir, e a gente... Foi, então, acompanhando ele, né? Moramos 4 anos lá. Após isso, a gente voltou, então, retornou para Sapucaia, que é próximo, né? Ali a Esteio, que é onde... Sempre no IMEC. Quando a gente voltou para Sapucaia, meu pai trabalhou na... Era uma central, tipo, como se fosse o Ceasa, mas não, era menor, sabe? Sim, sim. E aí ele estava trabalhando na região metropolitana já, e aí ficamos um período ali, e aí veio a oportunidade dele vir para Farroupilha, então. E aí para trabalhar no IMEC também. Já tinha uma tradição. Já tinha uma tradição. E aí a gente viemos para Farroupilha em 2009, então nós, aí nesse período a gente já tinha minha irmã pequena também, que a minha irmã nasceu em Lajeado. Alemã, então? A minha irmã nasceu lá no Bruno Borne, no hospital de Lajeado. E nós viemos assim, então eu estava no primeiro ano do ensino médio, estudei no São Tiago, naquele período ali até fazer a minha formação no ensino médio. E depois a gente veio, né? Então no período já que eu estudava... Fazia o ensino médio, eu também trabalhava. Meu primeiro trabalho foi na Silvestrin Frutas. Então, eu trabalhei 3 anos. Fornecedora do IMEC, com certeza. Também. E nesse período ali foi muito legal, porque o meu irmão iniciou o trabalho na Silvestrin com 16 anos ali. E eu sou um ano mais nova que ele, então ele falou assim, Fran, estão precisando para a safra. Tu gostaria de trabalhar? Falei, gostaria. E aí eu fui, né, assumi esse desafio também bem jovem, com 15 anos, Imagina. Né? E logo após o meu pai também foi trabalhar na Silvestrin, então trabalhávamos nós 3. Era um frete só. E a Silvestrin tem muito isso de ser uma empresa familiar, né? Sim, de eles ser contratam bastante. Eles contratam famílias, então a gente sempre fala que a Silvestrin faz parte da nossa família também, porque nós todos ali trabalhamos lá, sabe? Bem legal. E quanto tempo trabalhou na Silvestrin? 3 anos na Silvestrin. Aí eu já tinha isso da política, eu sempre tive desde muito pequena, muito aflorado, e eu conversava muito com o João Silvestrin também, que sempre foi uma pessoa muito acolhedora, muito empática, assim, e eu sempre conversei muito de política com ele, e eu disse, eu acho que tá na hora de eu gostaria de me testar, de procurar um estágio na área da política, alguma coisa assim, porque aqui eu acho que não é mais o que eu me sabe? Com que idade tu começou isso? Com 18. Já estava uma moça criada. Já era. E aí consegui um estágio na prefeitura, então. E aí já era o primeiro ano do governo do Clayton. Então, fui ali pelo CIE, né, encaminhei minha documentação, já estava fazendo faculdade. Então, a prefeitura me chamou, trabalhei um período em finanças ali com o Calone ainda, quando o Calone era tesoureiro. Foi uma experiência muito legal, porque o Calone tinha um conhecimento de gestão pública e de todo o funcionamento, sabe? Concursado há vários anos, né? Concursado há muitos anos. Uma morte precoce, inclusive, né? Muito cedo foi, né? Muito triste, assim, quando ele se foi. Então, eu sempre digo que ele foi um mestre para mim, porque realmente ele me ensinou muitas coisas, sabe? E aí, após isso, então, surgiu a oportunidade de trabalhar na Câmara. Aí eu fui para ser assessora na Câmara de Vereadores. Daí fiquei ali um período.
e concorri a vereadora em 2016, a minha primeira eleição, né? E aí, após isso, então, em 2017, fui trabalhar no governo municipal, como o Clayton reelegeu, então o nosso grupo político, né, estava também na prefeitura. Aí trabalhei no meio ambiente um período, depois trabalhei em compras, trabalhei também no gabinete, então eu trabalhei em alguns setores da prefeitura que me deram também essa dimensão, sabe, de como funciona a máquina pública. É uma boa experiência, né? Uma boa experiência. No total foi quanto tempo de prefeitura? De prefeitura foram 3 anos e 3 meses. Que daí eu tive que sair para concorrer, né? Então a gente sai aquele período, né? Claro. Antes. E aí depois acabei ficando, enfim, tocando também, como eu tenho a minha empresa ali com meu marido, né? Nós temos o El Viajeiro, que é a hamburgueria. A gente acabou tocando daí dessa forma. Aí então concorri novamente, né? Em 2020. Ali naquele período ali. Já concorreu 3 vezes? 2 vezes. 2016 e 2020. Tá. Sou pré-candidata para a terceira eleição, né? Em 2020 fez uma boa votação, né? Sim, eu fiz 550 votos, né? Fui a 20ª mais votada do município, então... Mas o que houve? O partido não fez legenda? Nós tivemos o 6º mais votado, que foi o David Argenta também. Sim. E o David não conseguiu também a cadeira, né? Então, assim, nós tivemos 2 cadeiras, que foi o Dr. Tiago, na época era do PDT, e o Gilberto Amarante, né? Sim. Mas a votação do PDT é extremamente expressiva, assim, os nomes que o partido tinha, né? 5.500 votos, mais ou menos, né? O PDT, né? Então, assim, já era PDT na última? Já era PDT na última. Na primeira eu concorri pelo PT, por todo o histórico familiar que eu tinha, né? O pai também participava da política? Não, o meu avô sempre participou. O avô. O meu avô e a minha tia, irmã da minha mãe. E eles levavam sempre toda a família, né? Ali em Sapucaia. Então, os avós e a tia continuaram em Sapucaia? Sim, todos, a minha família e meus pais, depois que eles saíram de Farroupilha, eles voltaram para Sapucaia. Então, eles moram em Sapucaia hoje. Os pais também voltaram para a origem? Ficamos só eu e meu irmão aqui. Olha só. E aí eu constituí família aqui, enfim, hoje eu tenho as minhas filhas também, né, meu marido. Então a gente acabou ficando, e também por se envolver na comunidade, nas questões, a gente acabou ficando. Eu me formei agora há pouco tempo em processos gerenciais pelo Instituto Federal aqui de Farroupilha, que é também um lugar assim onde eu tenho muito zelo, sabe? Eu sempre falo muito bem do Instituto Federal, porque às vezes as pessoas olham com um pré-julgamento já de outros locais ou de outras universidades federais e até de fake news, assim, sabe? Em relação... Esse é o problema hoje das redes, né? Exatamente. Mas aqui o Instituto Federal é muito importante para a cidade, forma pessoas, sabe? Os professores todos são com mestrado, doutorado, são professores qualificados, sabe? Então, assim, eu acho que o trabalho que o IFE faz para a comunidade farroupilhense é muito importante, assim, na questão da educação. Esse instituto está há quantos anos já na cidade? 13 anos. Olha só. Enquanto estive de vereadora no ano passado, eu dei votos de congratulações pelos 13 anos do Instituto Federal na cidade. 13 anos, né? Que antes era a Etifar, né? Sim, e aí, começou com a Etifar. Né? Começou com a Etifar e depois virou Instituto Federal, então. E esse instituto, existe o rótulo de ser muito esquerdista. Tu sentiu isso lá dentro, os professores? Porque eu já falei com outras pessoas e eles dizem que não tem esse viés esquerda como tem em algumas universidades, né? Não, os professores são muito técnicos, né? Então, assim, tu não vai ver professor debatendo e trazendo o seu lado político ali. Claro que todos, né, têm as suas preferências do ser humano, né? São servidores públicos concursados, então também eles têm um discernimento maior de política, de como acontecem as coisas. Então, claro que eles têm seu lado político, mas assim, em sala de aula... Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso de doutrinação dentro da sala de aula. Isso, pelo menos no período que eu fiquei, nesses 4 anos e meio que eu fiquei no Instituto Federal, eu nunca vi isso. Inclusive, nem greve teve até hoje ali, ou já teve? Não, agora está acontecendo uma greve dos servidores, que é pelo reajuste. Até eu fui falar com o Leandro sem ser semana passada, na outra, a gente conversou um pouco, que o diretor também é o diretor-geral do IFE. Então, Leandro Paula, né? Não, Leandro Lumbieri. Lumbieri, que é primo, né? É primo dele. E aí a gente conversou bastante, ele falou, tem os servidores então que estão em greve agora, né? Mas a gente está então aqui. Então entraram em greve aqui também, mas é a primeira vez em 13 anos, né? Olha,
que eu estive ali naquele período dos 4 anos e meio, não teve greve. A gente fez algumas manifestações quando houve os cortes, né, de verbas. Normal. Pressão, né? Mas greve que eu não lembro de ter tido, não. Mas como é que está esse andamento, assim, para a gente ter um conhecimento? É só pelo reajuste do salário? Pelo reajuste do salário e também por algumas outras questões que agora eu não vou ter a informação para dar para você certinho. Mas eu vi que eu acompanhei também pelas redes do IFE, que eles fizeram algumas reuniões com os alunos, explicaram o porquê que isso estava acontecendo, sabe? Fizeram também com toda a questão dos servidores ali. E tem muito isso de, tipo, servidor e professor. Mas todos são servidores ali, né? Todos são concursados, né? Mas então são os de nível técnico, assim, né? Mas que não são os professores em si. Que estavam fazendo a greve. Mas é uma boa escola, com certeza. Ótima. Né? E tem vestibular, tudo igual os demais? Como é que funciona hoje? Tudo igual. Processo seletivo, então existe uma prova, né? Que tem que passar. Também pode entrar pela nota do Enem, quem preferir também, né? Utilizar a nota do Enem. Eu, na época que eu fiz, eu não fiz o vestibular, mas entrei pela minha nota do Enem, que já tinha feito. E no ano da pandemia houve sorteio, mas porque eles não estavam fazendo provas e tudo mais, né? Mas hoje é processo seletivo, todo ano tem, então existem cursos ali na área de... O que eu fiz foi processos gerenciais, mas hoje tem um curso novo que é de pedagogia também. Tem cursos de engenharia que são muito bem pontuados pelo MEC, né? Então, engenharia de controle e automação, engenharia mecânica. Então, tem vários cursos assim muito bons, sabe? Apropriado pro meio da serra, né? Exatamente, para a cidade aqui, né? Que também, a gente tem muita questão do metal mecânico, então também é importante. E ali, vamos entrar um pouquinho mais só, depois voltamos para frente. Tá. Mas ali, com relação a vagas, assim, é disputado a vaga ou está atendendo normal? Tu sabe que, assim, até é um trabalho, e aqui eu não falo em nome do IFE, né? Estou falando como ex-aluna. Conhecedora, e também por ter participado de alguns conselhos enquanto aluna também, né? Com o SUP, com o CAMP. Metida como sempre, então. Metida coisa como boa. Sempre. E de alguns núcleos ali também do campus. Então, assim, existe, né? Uma demanda que a gente vê, mas, assim, as pessoas... às vezes esquecem que o Instituto existe aqui em Farroupilha, entendeu? Então, assim, é sempre um trabalho, né, de tu mostrando que tem aqui, que é qualificado, que tu pode sair daqui um ótimo profissional, sabe? E tu tá na tua cidade, tu não precisa se deslocar, não precisa se mudar. Todas as facilidades. Todas as facilidades. É um ensino gratuito, sabe? Então, assim... precisa ser feito esse trabalho, sabe? Mas dentro disso, por ser gratuito, ainda tem, normalmente tem vaga que atende a cidade. Tem vaga que atende, Tu vê que desperdício, né? Realmente falta. Eu vou falar com ele para ele. Convida ele para vir. Eu acho que até já convidamos, mas não sei o que não deu certo ali. Mas realmente é importante, porque é uma... Hoje, o ensino, na dificuldade que tem, o custo que o pessoal se desloca, às vezes, lá para Fevale, para tudo que é lugar longe, né? E horários ruins até, né? De deslocamento, e tendo do lado aqui uma universidade. Considera um instituto? Sim. É uma universidade, né? É uma universidade, claro. Então, E agora está ampliando também, está fazendo o 4º bloco, sabe? Então, com também verbas de emendas parlamentares, verbas próprias também da gestão, né? Ali do Leandro, né? E, então, assim, muito legal. O Instituto ele tem incubador ali também, né? Para novos projetos, para novas empresas. Então, eles trabalham muito essa questão do empreendedorismo, sabe? De tu sair da caixa, de tu ter ideias novas, né? Startups, inclusive. Startups, Tem também laboratórios, assim, fantásticos ali dentro, sabe? Impressoras 3D, várias coisas que, assim, a comunidade pode estar utilizando também, sabe? Tem um projeto, faz parceria com o IFE. Sabe? Porque, assim, eles estão sempre dispostos, estão sempre de portas abertas e por isso que eu digo, às vezes é pouco valorizado o que a gente tem aqui, sabe? Existia também, e isso eu acho que foi um erro, agora dando uma opinião minha, né? Foi um erro, acho que do nosso governo insistir tanto na URGS, sendo que o campus da URGS que vinha para cá era um campus de inovação.
era cursos voltados à área de pós, né? Voltados à inovação. Sendo que a gente tinha um IFE ali que poderia comportar isso, sabe? Então, a gente poderia ter trabalhado muito melhor isso e ter colocado ali no IFE toda essa questão. Perdemos um tempo numa coisa que a maioria sabia que era difícil vir, né? Que é uma tempo luta e energia. Uma luta antiga e gastar energia por, né? Tendo ali o IFE, né? Eu até vou pedir para ele para fazer algumas imagens, trazer, a gente pode ir passando enquanto a gente conversa, né? E a Fran, realmente, tu acha que tu despertou a política pelos avós, pela família? Foi ali que tu viu que tu gostou da coisa? Na verdade, assim, com certeza foi a questão da minha família. O meu avô sempre foi muito engajado, assim, ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores no início do partido ali em Sapucaia, então ele sempre foi um militante, assim, ele era um trabalhador assalariado, como, né, a maioria dos brasileiros, e ele entendia que era uma forma do trabalhador ter voz, então era se filiando a um partido que escutava o trabalhador. E ele levou isso muito para a família, então, assim, em campanha a gente participava, a gente ia em passeata, em carreata. Legal. Sabe? Então, assim, engajado mesmo. Sempre desde muito pequena. Até a minha mãe conta sempre uma história que eu catava as estrelinhas dos shows, quando podia ainda deixar, né, a cidade tomada de santinho. Sim, hoje eu não. Ainda bem que não pode, né? Porque era um caos. E eu catava só as estrelinhas assim e juntava. Eu queria uma estrela no peito, cantando. Desde muito pequena. Então, eu acho que também, quando eu vim para Farroupilha, onde eu me senti mais acolhida e melhor foi no PT, porque eu já tinha esse vínculo partidário lá da minha cidade, né, lá de Sapucaia. Então, por isso também concorri pelo PT na primeira eleição, acho que foi uma votação expressiva perto do momento que o PT estava passando, né, que era toda aquela questão da Dilma ali também, do impeachment e tudo mais. Então, foi um momento bem, bem difícil aqui em Farroupilha, assim, para estar no partido, mas eu fiz 214 votos. Foi bem. Com 22 anos, sendo a primeira eleição. Então, assim, foi até surpreendente, eu acho, sabe? Muito bem. Porque chegar a 50 é fácil, mas chegar aos 100... Sabe que o Márcio Guilden sempre me falava isso. 50 tu bota numa lista. 50 pessoas tu consegue. E agora, mais do que isso? Né? Quando eu fui assessora dele, ele sempre falava, Fred, é difícil, sabe? Até pra eu não gerar uma expectativa de tipo assim, vou fazer muito voto. Que todo mundo tem. Que todo mundo tem. Né? Eu conheço muita gente mesmo. Que as pessoas concorrem, querem se eleger, né? Que são 160 candidatos, 150, né? E a pessoa, quando dá a palavra, eu digo assim, o brasileiro é tão fiel que muitos vendem o voto e entregam pro cara, né? Eu, nas minhas campanhas, dizia, olha, se o cara vai te oferecer dinheiro, tu pega, mas não vota nele. Porque esse dinheiro foi roubado, né? Porque tu vê assim, às vezes um candidato gasta quanto numa campanha, né? Ele não recupera, às vezes, o salário, né? Então tá na cara que ele quer fazer rolo, né? O que não é o nosso caso, né? Mas, Fran, com relação a isso, assim, a tua mudança para o PDT, o que foi? Foi pessoas? Tu viu o que deu assim para te fazer uma mudança? Porque isso estava em ti desde criança, né? Sim, eu acho que a conjuntura local, assim, foi o que mais me levou, né? Também a trocar de partido. Eu gosto muito das pessoas do PT. Sim. Me dou muito bem com as pessoas, né? São meus amigos, com certeza. Eu fiz uma transição muito tranquila do partido também, assim, estou saindo, acho que eu gostaria de me testar também, sabe? Saber se é realmente o partido ou se as pessoas não acreditam realmente que eu possa ser uma vereadora, sabe? Então eu tinha também isso, assim, de uma questão mais pessoal, eu acho, de tentar, de querer tentar de novo, sabe? Um desafio. Um desafio, exatamente. E eu entendia que no Partido dos Trabalhadores eu não ia conseguir, sabe, alcançar esse êxito. Então eu fiz essa troca, acho que foi de uma forma muito tranquila, então, tanto pela minha relação até hoje com as pessoas que estão no partido, né? A amizade fica, né? A amizade fica. Acho que são outros caminhos também. A Fran, que era que tinha 22 anos, não foi a mesma Fran que concorreu depois, entendeu? Com 26. Então eu estava um pouco mais madura também, já não partia muito pro extremismo mais, que naquela época, quando eu concorri a primeira vez, já era outros pensamentos que eu tinha. Então eu fui entendendo como a política funcionava também e que extremos não eram
não eram bom para ninguém. Então eu Uhum. quis também ir para um partido mais de centro, um partido mais flexível, né? Que eu pudesse colocar as minhas ideias e que eu pudesse também conversar com as pessoas de uma forma mais tranquila e não carimbada. E o PDT me acolheu, na época o Clayton fez o convite para mim e me acolheu de braços abertos e eu me sinto muito bem, assim. Hoje construir uma caminhada interna no partido também, porque a gente sabe que entrar de um outro partido, às vezes as pessoas, né, Sim, tem um olho diferente. Tem né? um olho diferente, exatamente, ou pensar que só tá usando o partido para eleição, Também essas coisas, né? Pra tirar vantagem, né? Mas eu acho que essa caminhada aí, desde ali do momento antes da eleição de 2020, quando eu me filiei até agora, eu acho que eu tenho conseguido trabalhar dentro do partido para fazer realmente partido, auxiliar o presidente hoje, que é o Amarante, auxiliei também o presidente, que era o Tofanin na época, eu fui vice do Tofanin, e coordenei a campanha do Thiago Brunet, a deputado estadual, 2022. Bastante, né? Ele fez uma votação boa, né? Muito expressiva. Tinha quantos candidatos ali, né? Tinha 4, 5? E aqui na cidade ele foi muito bem, né? Muito bem. Né? Então, assim, o Thiago não fez mais voto, na verdade, por falta de estrutura. A gente era uma campanha muito enxuta, né? E tu sabe muito bem como é fazer uma campanha enxuta. A gente não tinha perna para tudo, não tinha braço para tudo, não tinha apoiadores, tantos apoiadores como a gente gostaria, que levassem o nome dele, que disseminassem. Então, assim, ele poderia ter feito muito mais votos. Mas a gente, infelizmente, foi uma opção dele também, de não gastar muito dinheiro na campanha, sabe? De tocar conforme dava e que ele queria que as pessoas acreditassem nele, no que ele falava, e muitas vezes a gente sabe que não é assim, né? Não, a campanha não é assim. Não é assim, então... Tem até um candidato a prefeito aí que acha que só falando vai ganhar, isso aí não ganha, tem que ter uma estrutura, tem que ter todo, né? Não é fácil, né? Então ele foi muito idealizador, sabe? Também, assim, também. eu vejo que ele foi bem sonhador, mas a gente tinha muito pé no chão de dizer assim, Thiago, isso não dá, a gente precisa de colocar alguma pessoa lá, muitas vezes tu precisa contratar pessoas, né? Porque as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. Multiplicar, né? Se não multiplicar, não funciona. E assim, trabalho voluntário, quem faz? Nós fazemos, porque a gente tem também essa veia, né? Política e de ajudar e vontade. Mas assim, quem faz? A maioria das pessoas não fazem, né? Até porque tem as atividades deles e não é uma prioridade, Exatamente. né? Quando não é prioridade, tu faz quando dá, né? Então, acho que também teve essa questão, mas o Thiago foi muito bem. Primeira eleição fez mais de 12 mil votos, Sim, foi sabe? bem, a nível estadual. Então, assim, ele ficou bem colocado internamente no partido. Tanto que compraram o passe dele, né? Compraram entre convite, né? Fizeram o convite, então ele saiu do PDT. Foi uma pena, assim, para nós, depois de uma campanha que a gente fez para ele, né? E tu virou presidente logo em seguida, vice-presidente logo em seguida do Tofanin? Logo em seguida, o Tofanin assumiu ali, e daí a gente estava pensando no quê? Numa outra linha de PDT também. Como o Clayton sofreu impeachment, deu toda aquela... Os antigos se afastaram um pouco, né? Os antigos se afastaram do Clayton também, por todas as confusões que estavam no governo. Então, assim, quando aconteceu tudo aquilo, aquela ruptura também, a gente diminuiu. O que foi normal, acho que em todos os partidos da base, né? A gente vê pela votação, né? De 15 mil, baixou para... Não me lembro... Foi 15, depois baixou para 5.400, mais ou menos. Foi na última, 5.000 e pouco. Digo para vereadores, né? Mas o PDT sempre foi um partido forte, né? Era o PMDB, PP e o PDT sempre foram os três, né? Que mais comandaram a cidade, inclusive, né? Mas realmente é um partido forte e eu assim, a minha família sempre foi brisolista, né? Por quê? Porque o Brizola estava certo na maioria das coisas, principalmente da educação. Né, as brisoletas, o meu primeiro ano de escola foi numa brisoleta, na Alvorada, uma casinha lá pequenininha de madeira, né, que tinha todas as turmas junto, tinha eu de 6 anos e os caras de 15 anos lá que queriam bater na professora já, né. Então eu me lembro disso, né, e marca o Brizola realmente, como é que era, SIAC, não, como é que era o CIEPS, né? Que era onde a criança ia de manhã, saía de noite, tinha almoço, café e toda uma estrutura, né? Ele se deu mal no Rio, né? Daí não liberou a polícia subir no morro, os caras odiavam ele lá, né? Mas outra realidade, né? Outra conjuntura, né? Ele se elegeu 2 vezes governador, né? Então para burro ele não era, né? Tu sabe que eu tenho um vínculo bem grande com a Juliana Brizola. Eu fiz campanha para ela até a federal aqui em Farroupilha. Filha, né? É neta. Neta, né? Na última eleição. E, assim, a Juliana
leva o legado do Brizola muito a sério, né? Sim. Então, assim, a educação é uma pauta não só do PDT, mas é uma pauta dela também. Tá no DNA. Tá no DNA dela. Que ela é sempre fala filha isso. da Juliana? Não, como é que é o nome da mãe? Eu não sei o nome da mãe. Neuzinha Brizola. Neuza. Pode ser. Neuzinha. Ou Neuza era a esposa do Neuza era, mas eu acho que era Neuzinha que era, eu não sei, não vem o caso. Tá. Mas assim, ó, com relação, hoje tu é a vice-presidente do PDT? Hoje eu sou a segunda vice, o primeiro vice é o Francis. O Francis que o PDT também tem algumas nomenclaturas diferentes ali na executiva, né? Então, quando eu estava o Tofanin de presidente, então logo depois da eleição, ali de tudo que aconteceu, eu fiquei de vice, primeira vice do Tofanin. Aí depois teve a eleição novamente, então o Gilberto do Amarante virou presidente. O Francis, a gente entendeu também que, como o Francis vinha daquela derrota da eleição com o Pedroso, era importante também ter ele, né, na executiva como um dos principais cabeças, então ele ficou como primeiro vice. E eu como vice, né, sim, Pedroso. E eu, como já estava, então, nessa caminhada também, fiquei de segunda vice deles, mas as nossas reuniões são muito democráticas, então a gente não é só a presidente e vice, não, a gente participa, os outros da executiva também participam. A gente quis trazer essa questão mais participativa para o partido, sabe? Porque a gente viu que não deu muito certo da forma como foi conduzida em outros momentos, e acho que não é culpa das pessoas, eu acho que às vezes a gente momentos, né? Tenta fazer algumas coisas que não dá certo também, né? Então, assim, a gente está num novo momento, eu acho, do partido, né? Eu acho que trazendo pessoas mais novas, eu acho que os partidos têm que se oxigenar, e não digo nem nova de idade, né? Novas na política. Novas na política, de pensamentos novos, de ideias novas, e eu acho que o PDT passa por esse momento também, como outros partidos. Isso foi o grande erro da maioria dos grandes partidos, né? Olha, o PMDB chegou a ter 1.000 e poucos filiados, atuantes, aquela coisa toda. O PP, que foi o partido que governou Farroupilha por muitos anos, os velhos não dão oportunidade para os novos. O que acontece, né? Os velhos vão largando e não tem os partidos super envelhecidos, né? Exatamente. Aí o PDT passou por isso também um bom tempo, né? E isso é um erro. Por exemplo, esse partido novo que foi criado, o PSD, por exemplo, né? Que depois que o Catafesta largou ali, não tem dono o partido, tem um presidente, tem um vice, tem um tesoureiro, tudo completamente diferente um do outro, e a maioria gente que não era político. Então, o que a gente viu ali? Um partido que quer fazer uma coisa diferente, que nem o PDT está tentando fazer hoje, né? É uma política mais voltada para o coletivo, para o momento atual, né? Então, acho que chegou uma hora de renovar isso, né? E o partido que não fizer, continuar com as mesmas ladainhas, não vai à frente, né, Fran? Não vai, até porque, assim, eu acho que ninguém quer perder tempo, né, Glaucir? Então, hoje, assim, ó, né? Tu vai para uma reunião, tu não quer ficar ali na reunião para marcar outra reunião, tu quer, né, ter encaminhamentos reais do que tu pode ajudar, do que tu pode fazer, né, de como tu pode trabalhar pela cidade, enfim. E eu acho que é isso que os partidos têm que virar essa chave também. Exatamente. Né? Então a gente tem feito reuniões assim, até com os nossos pré-candidatos, com as pessoas, é 1 hora de reunião, 1h30, no máximo, entendeu? Cada um dá a sua opinião, fala, a gente debate, discute o que é melhor, qual que é a posição do PDT e tal coisa, mas assim, tem que ser dinâmico. As pessoas não aguentam mais ficar lá em formação política 2, 3, 4 horas. Ninguém aguenta mais ficar tanto tempo em lugar nenhum, né? É que assim, eu vejo assim ainda os velhos, assim, eles sempre têm que contar a história deles, né? No meu tempo foi assim, porque... Cara, a gente sabe o passado, né? Eu acho que, lógico, tu pensar uma experiência para demonstrar, olha, isso já foi testado, não deu certo naquele momento, por isso, nós não estamos fazendo igual, não, então podemos continuar, senão vamos mudar, né? Porque, nem tu diz, hoje ninguém tem tempo para perder, né? Essa vida agitada que todos levam, né? O celular toma muito tempo da gente, né? Em geral, né? E como muita informação, tá muito né? perto das pessoas, né? O WhatsApp ali, todo mundo tem teu WhatsApp, te manda, e tu acaba ficando mais próximo das pessoas dessa forma. Facilita, né? Facilita e também atrapalha em alguns momentos, né? Então, assim... Quando a gente vai pro lazer, daí quando vê, passa 1 hora, né? Exatamente. Mas é isso aí, Fran. Por incrível que pareça. Olha aí, já estamos no tempo. Tem alguma coisa que tu gostaria de comentar? Por último, a gente não falou
tu tem uma pauta muito das mulheres, né, de colocar as mulheres, porque as mulheres sempre mandaram no mundo, desde o tempo das cavernas. O homem saía para caçar os mamutes e a mulher cuidava da casa, e até hoje ela trabalha e ainda cuida da casa, né? Exatamente. É um trabalho em dobro, né? Ela na verdade teve outros, começou a agregar mais trabalhos, na verdade, né? Porque não deixou de fazer o que faz. Eu acho que isso é importante a gente frisar, e eu sou uma defensora de mulheres na política. Por quê? Porque a política transforma a vida das pessoas, né? Das pessoas que mais precisam, mas também de um coletivo. Então, se a gente pensa políticas públicas para qualquer área que for, para educação, para saúde, para segurança, a gente precisa ter um olhar das mulheres também, porque nós somos a população maior formada por mulheres, né? Então, nós não estarmos ali, eu acho que é um prejuízo muito grande. Nós termos poucas, por exemplo, aqui em Farroupilha, que a gente tem 2 mulheres vereadoras. A gente elegeu 3 mulheres, uma abriu mão do mandato, que é importante a gente frisar isso sempre, que foi um horror, assim, na minha opinião, entendeu? Tu conseguir te eleger numa cidade que, querendo ou não, é um pouco mais conservadora, né? Que ainda acha que não é um espaço para as mulheres, a política, e tu conseguir isso, claro, com todo o teu trabalho, não tô aqui dizendo que não foi mérito, né? Claro. Mas tu abrir mão disso é uma coisa muito triste para quem tá dentro, para quem luta, para quem realmente tem essa pauta, sabe? Então eu acho que a gente precisa sim colocar mulheres, e eu sou uma incentivadora assim de qualquer partido, né? A Fran quer que venha o PDT. Não, eu quero eu quero caminhar com muitas mulheres, entendeu? De partidos diferentes, eu quero debater com mulher, eu quero ter opiniões diferentes de outras mulheres também. Eu não quero que isso seja mulheres para defender o que eu defendo, não, sabe? Mas eu quero ouvir a opinião das mulheres, eu quero entender o que essas mulheres sentem. Então, eu acho que pensar em paridade é um sonho, né? De ter uma Câmara paritária, mas de ter uma prefeitura com um homem, uma mulher, um prefeito e um vice, mas quem sabe ali na frente tenhamos, né? Estamos muito próximos, eu acho, de ter. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Essa eu acho que é a minha principal pauta, assim como política. Mas também tem a questão da pauta do autismo, que, né, eu tenho uma filha que está no espectro autista. Então, eu vivo isso todos os dias. Ela está na MAFA? Não, a gente faz as terapias dela particular, né? A gente tem um plano de saúde, ali particular, e ela é atendida de forma particular. Mas, enquanto eu estive de vereadora ali, e eu tive a oportunidade de pedir uma emenda pro deputado Marenco, eu pedi pra MAFA. Legal. Por entender, por me colocar no lugar, por ter empatia. Daí até algumas pessoas falaram, mas tua filha nem utiliza. Sim, mas eu não tô pedindo pra mim, entendeu? Eu sei das dificuldades que as famílias enfrentam. Eu, de uma forma muito privilegiada, de ter o plano de saúde, de poder dar pra minha filha todo o suporte e acesso que ela tem hoje, mas eu sei que não é a realidade das outras famílias, entendeu? Então, assim, quando eu estive ali naquele pequeno período de 30 dias, eu conversei com o deputado Marenco e eu disse, é importante, é muito importante que a gente consiga trazer um valor para a MAFA. Eles já ampliaram a questão das vagas, né? Mas precisa de suporte, precisa de dinheiro, manutenção, sempre precisa, né? E aí, então, ele destinou 100 mil reais e a gente trouxe. Uma boa então, assim, muito legal, né? Era para ser 50, daí eles me ligaram e falaram, Fran, nós vamos mandar 100. Eu falei, que legal. E ele veio aqui, ele conheceu. O Marenco é gente boa também, né? Ele é muito bem legal, gente, assim. Né? Bem humano, assim. Muito humano. E ele é espírita também, até antes a gente estava falando sobre isso. Ele é espírita e ele tem essa visão de humanidade, de pessoas, legal. Assim, sabe? De cada ser humano é único, sabe? Tratar as pessoas com empatia, sabe? Então, assim, e o gabinete dele é muito assim também. Não é assim, ele é assim, o gabinete... Porque tem muito isso, às vezes, nos deputados, né? O deputado é super gente boa e os assessores ali ficam, né? Não. Assim, o gabinete dele é super aberto para as pessoas, sabe? Super construtivo. Então, muito legal. Então, essa também é uma das minhas pautas. Eu acho que quando a gente está na política, a gente fala sobre todas as coisas, né? Tem que ser, né? Mas eu acho que a gente tem que ter algumas lutas específicas, assim, que as pessoas também possam se identificar com a gente, né? E eu acho que as minhas, eu acho que são essas, as principais. Fran, a TV está à disposição para nós debater assuntos que nem esse. Eu acho que é importante a gente... eu sempre tive essa vontade, eu sempre fui meio provocador, de provocar as pessoas, de puxar algumas polêmicas para pensar.
né? Mais ou menos que nem está fazendo o Fetter hoje com relação à família, né? Ele chega e diz um monte de coisa, as pessoas se assustam, mas é uma maneira das pessoas dizer, o cara é louco ou tá pensando uma coisa diferente, né? E eu acho que isso aí é despertar as pessoas, né? As mulheres, por exemplo, aí sempre mandaram no mundo, né? Mas dizia que atrás do homem sempre tem uma grande mulher, depois disseram que é ao lado. Em breve vai ser na frente de um homem, né? Porque realmente as mulheres, por exemplo, a mulher não mata. Quem faz a guerra é o homem. Normalmente, né? Porque a mulher dá a vida, então ela sabe o valor que é uma vida, né? O homem já não tem toda essa... Tanto que o homem normalmente abandona a mulher quando tem um filho com uma certa dificuldade, né? Ele não aguenta, ele acha que ele é o culpado, né? 78% das crianças atípicas, assim, né, que tem alguma neurodivergência, são abandonadas pelo pai. Por quê? Porque o homem ele se sente inferior, ele acha que a culpa é dele, né? Mas não tem o senso de 9 meses na barriga, né? Que sente já o filho, aquela coisa toda, que nós nunca vamos saber disso, né? Obrigado pela tua presença. Obrigada eu.